Eles vão atrás de suas vítimas como lobos, querendo sangue e gritos de dor. E não importa para eles quantas vítimas eles façam, eles ainda não vão satisfazer. São eles, pessoal, os assassinos em série. Alguns deles nunca foram pegos, como o mais conhecido, Jack, o Estripador. Por isso o vídeo que vamos falar agora é sobre os 8 assassinos em séries que nunca foram pegos. Olá, meu nome é João Vitor. Olá, meu nome é Zé Neto e você está no canal Gêmeos Curiosos. Mas antes de ver o vídeo, vai dando seu like e se inscrevendo no canal. Isso, pessoal, seu like é muito importante para a gente e se inscreve no canal para poder ver nosso conteúdo. O assassino do tronco de Cleveland é um assassino dos Estados Unidos e não se sabe ao certo se ele é, na verdade, um grupo ou um único maníaco. As mortes ocorridas pelo assassino do tronco começou no século XX, que matou aproximadamente 12 vítimas na década de 30. Mas acredita que em algumas pesquisas o número pode ser muito maior, chegando a 40 vítimas. Os métodos do assassino eram bem comuns para a época, devido à sua forte violência ao matar suas vítimas. Suas vítimas eram encontradas mortas, desmembradas e com os rostos desfigurados. O homem da lei que deveria pegar o assassino era chamado Eliot Ness, responsável por prender Al Capone, um dos gangsters mais famosos. Mas, devido à grande inteligência do assassino, isso nunca ocorreu. O colecionador de ossos é um dos assassinos mais recentes dessa nossa lista, tendo sido responsável pela morte de 11 mulheres no período entre 2003 e 2005. A polícia de Albuquerque, Novo México, demorou semanas para encontrar os corpos, que foram encontrados em uma faixa de 1 km de terras. Foi quase um ano para identificar todas as vítimas, e todas tinham em média de 15 a 32 anos, a maioria de origem hispânica, e 10 das 11 vítimas eram prostitutas e usuários de drogas. Para se ter uma ideia da mente doentia do assassino, ele matou Michelle Valdez, uma mulher de 22 anos que estava grávida de 4 meses. E por algum motivo também matou Cilania Edward, que fugiu de sua casa em Oklahoma. E também ela era a única vítima afro-americana. Assim foi o mais terrível caso de assassinato em Albuquerque. Devido a não ter tantas provas e o orçamento da polícia ser limitado, o caso foi praticamente esquecido. O homem do Machado de Nova Orleans cometeu seus crimes entre maio de 1918 e outubro de 1919, pouco mais de um ano, mas foi o suficiente para causar medo aos moradores. No total, ele fez 11 vítimas, e para ele não havia restrições entre mulheres e crianças. A maioria de suas vítimas eram de origem italiana. Isso fez a polícia acreditar que os crimes tinham relação com a máfia. As suas primeiras vítimas foram um merceeiro italiano chamado Giuseppe Maggio, que foi atacado em 22 de maio de 1918, enquanto dormia ao lado de sua esposa Catherine, uma das vítimas. O assassino invadiu a casa e chegou ao quarto do casal. Com a lâmina de barbear, ele cortou a garganta dos dois e em seguida os golpearam com um machado. Giuseppe ainda foi encontrado vivo, mas minutos depois morreu. Já Catherine foi encontrada morta, com sua cabeça quase decepada. O assassino chegou a ter uma de suas cartas publicadas em um jornal local, dizendo que as pessoas que estivessem escutando jazz em suas casas não seriam atacadas. Vai entender, né, pessoal? Apesar de não ter sua identidade confirmada, acreditava-se que o nome dele era Munfrey e que teria saído de sua cidade para Los Angeles, sendo ele morto por uma das viúvas de suas vítimas. Assim, mesmo depois da morte de Munfrey, não ocorreu mais nenhum caso. O assassino do Zodíaco foi um assassino estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses na década de 60 e sua identidade ainda permanece desconhecida. O Zodíaco colocou em seu nome uma série de cartas ameaçadoras, no qual foi enviada à imprensa em 1974. Em suas cartas continham criptogramas, nos quais 3 não foram decifrados. O Zodíaco matou 14 vítimas reconhecidas, de 16 a 29 anos. Mesmo assim, se acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. Com a falta na precisão do número de vítimas e a incapacidade de decifrar suas cartas e a falha na busca de suspeitos, o caso pode ser considerado um crime perfeito. Mesmo assim, o caso foi reaberto em 2007 e em agosto de 2008, um homem apontou o seu padrasto como possível assassino do Zodíaco. Um capuz preto, uma faca com sangue e rolos de filme e escrituras foram examinados pelo FBI, mas, mesmo assim, pela falta de provas, o caso está parado. Entre 1911 e 1915, cerca de 20 mulheres jovens foram encontradas mortas, sendo que seus corpos foram encontrados decapitados ou quase. Uma delas foi encontrada sem um coração. O caso repercutiu muito na cidade de Atlanta, e a imprensa já estava divulgando um novo Jack, o Estripador.
Uma das histórias mais conhecidas do assassino foi em julho de 1911. Uma mulher foi procurar sua mãe devido ao fato dela não ter chegado em casa. Foi quando ela se deu de cara com um homem negro, alto, usando chapéu. Segundo ela, o homem fez a seguinte pergunta: "Como você está esta noite?" Assim, logo depois, ela sentiu uma dor profunda e percebeu que havia sido esfaqueada. Mas ela sobreviveu, ao contrário de sua querida mãe, que foi encontrada morta, com a cabeça quase arrancada do corpo. A polícia interrogou 6 homens, mas nenhum deles tinha ligação direta com os assassinatos. A babá assassina, apelidada de Baby Sister Killer em inglês, foi uma assassina ou assassino de crianças que matou em menos de um ano 4 crianças. A polícia acreditava que o assassino ou assassina era bem oportunista devido aos corpos serem encontrados espalhados. Muitos pais do condado de Oakland, Michigan, não estavam deixando seus filhos irem à escola devido ao medo deles serem as próximas vítimas. Não se tem muitas informações sobre os suspeitos, mas o caso foi reaberto em 2012. O Homem de Pedra pode ser o assassino mais terrível da Índia. Ele teria assassinado 13 mendigos em menos de 6 meses. E seu apelido, o Homem de Pedra, é devido ao seu modo de matar. Ele matava suas vítimas enquanto dormiam, em áreas isoladas, com pedradas na cabeça. A polícia não sabe ao certo se era um ou pessoas imitando o serial killer. O Homem de Pedra não se limitou a apenas uma só área, e sim a várias. Muitos suspeitos foram interrogados, mas nenhum foi preso. E por algum motivo, as mortes pararam. Se suspeita que em algum momento o assassino havia sido questionado ou ficou com medo das investigações policiais. Mesmo assim, o assassino nunca foi encontrado até hoje. De 1985 a 1990, ocorreram 9 assassinatos em Frankfurt, um bairro da Filadélfia. As vítimas eram sexualmente agredidas e depois eram esfaqueadas. Tudo indica que foi um trabalho de um assassino em série, devido ao fato das vítimas serem vistas com um homem alto, de meia idade, pouco antes dos ataques. Em uma reviravolta bizarra, após o assassinato de Carol Doll, as autoridades policiais prenderam Leonard Christoph, um homem negro que trabalhava no mercado de peixes. Ele não se encaixava em qualquer descrição das testemunhas, e havia pouca ou nenhuma evidência em relação aos crimes. Mesmo assim, ele foi condenado à prisão perpétua. Veja, dá pra ver que essa prisão foi meio preconceituosa, pelo fato das outras vítimas terem dito que Ele era branco, né? que ele era branco. Foi uma prisão seletiva. A situação ficou ainda mais estranha quando, mesmo com Christopher preso, no dia 6 de setembro de 1990, Michelle Dell havia sido morta nas mesmas circunstâncias, o que dá a entender que o assassino ainda está solto até hoje. Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje. E já vai dando seu like e se inscrevendo no canal, pois isso irá ajudar na divulgação do canal. Valeu!